Syriza ao poder na Grécia voltou a confrontar a União Europeia com o espectro da instabilidade. O triunfo de forças anti-austeridade nas eleições legislativas gregas foi saudado por muitos por obrigar a Europa a refletir, mas o futuro da União Europeia é mais do que nunca uma incógnita. Na próxima meia hora é do que reserva o futuro ao projeto europeu que vamos falar. Manuel Lopes Porto, professor catedrático da Universidade de Coimbra e antigo eurodeputado, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, Dr. Manuel Lopes Porto, por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Muito obrigado, João. Esta vitória do Syriza nas eleições legislativas gregas acaba por ser uma espécie de pequeno terremoto que abala as fundações da União Europeia tão longe como Bruxelas e como... É algo com que a União Europeia tem que saber tem que saber aprender a lidar, ou poderá não significar nada, e a Grécia estar condenada a ter que pagar aquilo que deve, pura e simplesmente? Temos que ter cautela, não é? Portanto, no fundo, é uma vitória popular, portanto, com quase maioria absoluta no Parlamento grego. Agora, são 10 milhões de habitantes, mas há países que têm 10 milhões de habitantes também, e há outros que têm 60, outros que têm 80. E, portanto, a Europa não pode mudar por 10 milhões de habitantes no meio de 507 milhões, não é? Portanto, temos de ter em conta que também há eleitores em Portugal, em Espanha, portanto, na Irlanda, etc, etc. E, portanto, é preciso saber se esta alteração de circunstâncias é aceitável em termos de credores e tudo isso. Eu sou a favor de uma política expansionista, sempre fui, é o que se aprende nos livros, é o que nós aprendemos, é o que eu ensino aos alunos desde há quase 50 anos, comecei a dar há 50 anos, é o que lemos no Samuel, nos bons manuais, quando há uma recessão tem que se expandir a economia e tudo isso. Agora, tem que se cumprir as dívidas, portanto, tem que se pagar. E, portanto, nós não podemos só ver a perspectiva dos devedores, temos de ver dos credores. E no caso português é tipo, nós somos credores. Portanto, quer dizer, e os leitores portugueses também são gente. Quer dizer, nós temos de ter em conta os cidadãos gregos, que eu respeito, mas temos de ter os cidadãos de Portugal, da Espanha, da Irlanda e tudo isso. Portanto, tudo tem que ter o seu equilíbrio e vamos já ver como é que as coisas evoluem. Mas a saída da Grécia poderá ser uma inevitabilidade, tendo em conta que o governo de Tsipras parece não estar muito aberto a um compromisso e... Pelo que se ouve dizer também da parte da Alemanha, ao ter afirmado o Ministro das Finanças que a Grécia terá que cumprir e a União Europeia não vai mudar apenas para se acomodar ao desejo do eleitorado grego, a saída da Grécia. Pois, eu tenho uma grande admiração, grande apreço pela Grécia, é um país, enfim, já trabalhei lá para o Banco Mundial, com os e tudo isso. É um país pelo qual tenho um grande apreço e é um país, enfim, que está no mesmo campeonato que Portugal, digamos assim. Mas temos que recuar um bocado e, de facto, já na altura, eu votei o euro, tenho essa honra, ou essa responsabilidade, no dia 2 de maio de 97, e na altura os critérios de convergência nominal eram preenchidos por 11 países. No dia 2 de maio desse ano, quando a Comissão foi chegar ao Conselho e a nós, ao Parlamento Europeu, e à própria Comissão Monetária, Económica e da Política Industrial, os países tinham cumprido com a aproximação em termos de inflação, de taxas de juros, de déficit e de dívida pública, eram 11. Portanto, a Grécia não estava lá. Portanto, eu quando votei naquele dia foram 11. É claro que depois tive muita simpatia quando a Grécia entrou. Agora, tem que haver o mínimo de regras do jogo quando se entra numa moeda única, para a defesa do próprio país. Portanto, para a defesa do próprio país. Depois, o que tem como consequência é que, de facto, o país começa a ter dificuldade. A Grécia tem uma dificuldade, em que espero bem que não seja o caso português, mas tenho terceiro, que é o seguinte: é um país que não soube descentralizar-se. É uma coisa que me pus sempre a conversa para aqui, mas nunca deixarei de pedir, e quando me convida, generosamente, é para dizer aquilo que penso. Os países mais desenvolvidos da Europa e mais estáveis são os mais descentralizados. Só há 2 países mais descentralizados do que nós, a Grécia e Malta. Bom, eu preferia seguir o modelo alemão ou holandês, seja o que for, do que o grego ou de Malta, portanto, salvo o devido respeito. Portanto, vejam o que é, na zona de Atenas, estarem 4 ou 5 milhões de habitantes, tudo a depender da função pública, com uma carga orçamental enorme, com um custo enorme nos transportes públicos e assim sucessivamente. É a coisa que não encontra, por exemplo, na Holanda. A Holanda tem, a cidade maior é Amsterdão, um bocadinho maior do que Roterdão e eventualmente do que Haia, mas tem 1/5 de Lisboa, ou 1/4 do Porto. Portanto, há custos de centralismo que houve na Grécia e que é difícil de suportar. Infelizmente, Portugal está no mesmo caminho, não é? De Porto tudo em Lisboa, e, portanto, cria um peso enorme. A própria União Europeia, enfim, com outros casos, não é só o português, obviamente, é também o francês e vários outros, o custo que temos com os questionamentos urbanos, foi uma análise recente da Comissão Europeia, é 1% do PIB. O que se perde, portanto, por ano, com questionamentos, emissão de energia, gasto de energia, emissão de poluição, tudo isso, é 1% do PIB. É um custo brutal.
Quem é que não tem este custo? Os países descentralizados. É uma Alemanha que só tem uma terra maior do que Lisboa. Não é? Portanto, temos que racionalizar as economias para evitar que elas sejam tão onerosas para o contribuinte e para conseguir competir a nível, portanto, internacional. E, de facto, a Europa tem que ter cautela no seu modelo de desenvolvimento, tem que ser equilibrado, com economias competitivas, é a única maneira que nos dá salvaguarda daqui a 5, 10 e mais anos. Mas uma eventual saída da Grécia da zona euro, nesse sentido, não iria colocar na equação mais um fator de instabilidade? Pois iria, eu era a favor de que não saísse. Eu estou a favor agora, naturalmente, apesar do que já disse, não é? E de ser, de certa maneira, crítico, de qualquer maneira, agora é tentar resolver o problema, não é? Embora haja certas sugestões que eu vejo com dificuldade, por exemplo, uma que é simpática, só se paga a dívida na medida do crescimento. Portanto, era mesmo que o meu amigo ir a um banco, sim senhor, eu contraio um empréstimo tal para a minha casa, mas só pago na medida do aumento do meu ordenado. Bom, os bancos não vão aceitar isto, é um bocado complicado, portanto, só se pagar na medida do crescimento do seu poder de compra, ou seja, do que for. Não é? Portanto, há casos que eu vejo com dificuldade. Quando há um compromisso financeiro, penso eu, fui educado assim, temos que o cumprir. E não vejo que seja. Porque, repito, portanto, nós no caso europeu e em todos, no caso da economia em geral, aqui no Macau, seja qual for, temos que ver que há os devedores, mas há os credores, que também são pessoas que fazem sacrifício e tudo isso. Portanto, nós não podemos ter consideração e realmente, enfim, empenho, portanto, e comiseração, digamos assim, por quem é devedor, também por quem é credor, porque também teve que fazer sacrifícios, muitas vezes, a ter os recursos financeiros que põem a disponibilidade no orçamento. De modo que eu estou à espera de que haja uma certa abertura. Também digo que a austeridade, enfim, eu estou a dizer o que acha, já o próprio FMI e a própria Comissão e toda a gente, que houve exagero na austeridade, portanto, acho que deve haver uma abertura. Temos que crescer. Também só se paga uma dívida crescendo, não aumentando a dívida, portanto, o déficit do conjunto. Agora tem que ser devagarinho, mas geralmente com calma e com... Aliás, a já mudou de atitude, também já não é de não pagar, mas é de reestruturar, o que é completamente diferente. Dizia que a política da austeridade e a própria União, o próprio Banco Central Europeu já reconheceu, de certa forma, esta questão terá sido demasiado extensa. Pois. Teria havido outras soluções? Embora, enfim, ainda bem que puxa a conversa para aí. O que nós aprendemos nos manuais incontestáveis, que são traduzidos na China, no Japão e toda a parte, enfim, que penso que é o adquirido na ciência económica. Ainda agora publiquei a nova edição do meu livro e mantive isso, não ia mudar, é evidente, não mudei a minha convicção. Quando há uma recessão, deve-se lutar contra a recessão, aumentando a despesa, reduzindo os impostos. Portanto, não é reduzindo a despesa, é aumentando impostos. Bom, mas o aumento da despesa é por duas vias, pela via orçamental e pela via monetária. Bom, o que tem sido seguido, de acordo com o que está nos livros, é a política monetária do Banco Central Europeu, com taxas de juros historicamente baixas. Portanto, felizmente, o Banco Central Europeu tem tido uma atitude muito positiva. Mas, claro, que a receptividade da Grécia foi complicada, como vem nos jornais agora há 2 dias, não é? E eu compreendo isso. Portanto, eu penso que o Presidente do Banco Central Europeu está a ter uma tarefa muito meritória. Agora, portanto, não sei até que ponto é que chega. Esperemos bem que chegue, mas a política monetária está a ser no sentido correto de ter taxas de juros muito baixas para que os países tenham facilidade na recuperação das suas economias. Isto traduz-se nos empréstimos lá em Portugal e de toda a parte, não é? Que estão com certo alívio, o que é bom para a economia, porque não podemos depender só da procura externa. Quer dizer, quer se queira ou não, a procura externa é importante, para Portugal muitíssimo, que é uma economia aberta, muitas outras também, mas de qualquer maneira temos também a procura interna, que tem um peso muito grande, além de que a procura interna corresponde a pessoas terem mais dinheiro para gastar. Portanto, isso também é favorável. Mas esta medida do Banco Central Europeu de insuflar no mercado, já perdi a conta, são 3 mil milhões de euros, se não estou em erro, não deveria ter vindo mais cedo? Pois, acho que sim. Mas é uma medida favorável. Mais vale tarde que nunca, como dizemos em Portugal, não é? Portanto, é favorável. É. Aliás, o Banco Central Europeu penso que está a ter uma política que, reconhecidamente, portanto, os autores países também reconheceram, portanto, reconhecimento favorável e tem feito uma política correta, portanto, em termos de dinamização das economias. Creio que é o caminho a seguir, é exatamente esse. Chega a tempo de evitar uma hecatombe político-partidária, como aconteceu na Grécia e em Espanha, por exemplo, onde o movimento Podemos tem vindo a ganhar grande protagonismo? Pois isto tem levado, portanto, ao protagonismo dos partidos de esquerda e da direita, não é? E juntam-se, coisa que não me agrada nem um caso nem outro, porque realmente temos que ter um caminho a minha posição política é conhecida, sou social-democrata, de gema, portanto, mesmo social-democrata, e, portanto, sou a favor de uma posição não de extremismo, portanto, nem de direita nem de esquerda. Aliás, é curiosa a coligação da Grécia, foi a extrema-esquerda com a extrema-direita, não é? Com xenofobia e tudo isso, portanto, penso que isso não nos leva a lado nenhum, mas penso que o caminho correto é o caminho da social-democracia, com uma abertura do mercado, mas com uma grande presença do Estado. Portanto, que é outra ideia que acho que vale a pena puxar a conversa para isso, achar bem, quer dizer, aquela ideia de que o Estado se pode libertar das suas obrigações, não pode. O Estado cada vez tem que ter uma função importante
de ajudar a dinamização da economia, de regulação da economia, a própria União Europeia, portanto, uma entidade acima dos países, ao fim, no âmbito geográfico mais vasto, tem cada vez mais a função de um Estado regulatório e, portanto, tem que ser essa a função, o Estado ser instrumento, não intervir onde não deve, não estar a ter setores deficitários, que é outra questão com os transportes urbanos. Portanto, outro dia, lá em Portugal, nessa altura, falava-se na questão do financiamento público aos transportes das grandes cidades. Bom, temos que ver que há cidadãos que vivem em Bragança, Freixo de Espada à Cinta, em Elvas, na Guarda e tudo aquilo. Portanto, porquê é que os cidadãos do interior, que já estão tão sacrificados, têm que pagar, portanto, o ónus das grandes cidades? Não têm. Quer dizer, não têm, quer dizer, nós temos que ser solidários e, portanto, não pode haver, portanto, este sacrifício para um conjunto do país, para pessoas que vivem já na angústia do afastamento e tudo isso. Portanto, temos que ter noção do equilíbrio e conseguir que as coisas funcionem com uma repartição correta dos encargos que se verifiquem. Portanto, o Estado, nesse aspecto, tem uma função importante de moderar as circunstâncias e dar oportunidades para todos. Mas a determinada altura não era bem essa a ideia que perpassava das políticas emanadas por Bruxelas. A determinada altura havia uma presença forte de princípios neoliberalistas que davam como certa a própria autorregulação do mercado. Isto em Portugal, de certa forma, foi levado a um extremo, com o próprio Banco de Portugal a ignorar algumas das indicações que vinham de alguns bancos, nomeadamente no caso Espírito Santo. Este papel de regulação é um papel essencial para recuperar as economias europeias ou não? Não, é importante, é importantíssimo. Aliás, toda a tarefa, como digo, é regulatória, dos países também, e é um papel, portanto, que não é mais fácil do que o papel de intervir. É mais fácil ao Estado ter uma empresa pública deficitária, é muito fácil. O cidadão paga, o cidadão de Bragança, precisamente, paga tudo, portanto, não é difícil gerir uma empresa deficitária. O difícil é ter uma economia com empresas não deficitárias, com o Estado com uma função importante de regulação, para fixar as regras do jogo, garantir o seu cumprimento, não é? Portanto, isso é que é importante. E deixar a economia funcionar. No caso português, enfim, no fundo, enfim, houve alguma crítica, não há dúvida nenhuma, mas de qualquer maneira a economia começa a recuperar e a haver sinais de esperança. E, portanto, não mudar tudo de uma vez para outra, mas começar a acompanhar estes sinais de esperança e prosseguir nesse sentido. Portanto, e pessoalmente, enfim, os dados recentes, embora por vezes com algumas intermitências, no sentido de alguma recuperação de investimento, de criação de emprego, e, portanto, tem que ser o seu caminho a seguir, mas tudo dentro de uma linha de moderação e do Estado ter o papel que lhe deve competir e não um papel que ultrapassa aquilo para que é capaz de competir, portanto, em termos razoáveis e desejáveis, não é? Vimos ainda assim o líder da oposição em Portugal, António Costa, saudar a vitória do Syriza na Grécia, dizendo que uma vitória deste tipo de movimentos que contestam, de certa forma, as políticas da austeridade da União Europeia são bem-vindos, no sentido que obrigam a União Europeia a ser repensada e o projeto europeu a ser repensado. Isto poderá não colocar a perder os sacrifícios que foram feitos ao longo destes últimos anos? Essa é a questão que se coloca. Alguns destes sacrifícios, outra questão que gostaria de lhe colocar, seriam evitáveis com outro tipo de abordagem política, como mencionava há pouco, a questão da regionalização num país como Portugal, um país que não é dos mais extensos, já devia ter sido discutido ou não? Não, eu concordo com ele, enfim, já agora, portanto, discutindo nesse aspecto concordo, quando propõe a regionalização através das comissões de coordenação. Houve um referendo, há muita gente arrependida de ter votado não, e o caso é este, portanto, desde logo o mapa foi mal estabelecido, com 8 regiões que não tinha sentido nenhum, deve-se atender àquilo que hoje em dia é consagrado, que são as 5 regiões por ano, que são nos tutores da União Europeia, que têm consagração. Eu fui Presidente da Comissão Docente durante 13 anos e, portanto, claramente é a divisão correta e não exagerada nem nada. E ele propõe, o Dr. António Costa, e bem, que seja a partir da estrutura das comissões com alguma participação política, portanto, delas, e que é isso que é adequado. Quanto à vitória do Syriza, que seja um motivo de reflexão apenas isso. Agora, se uma força como o Syriza ganhasse em Portugal, portanto, o PS ficava como o PASOK com 2%. Portanto, o Partido Social-Democrata, portanto, correspondente da Internacional Socialista, o Pampadeu foi, aliás, Presidente da Internacional Socialista, ficou com 2%. E penso que não é desejável que o Partido Socialista fique com 2%. Portanto, eu penso que é melhor ter um Partido Socialista que seja alternativa do poder. Muita gente diz mal dos círculos, portanto, da governação, mas, portanto, penso que não está mal de todo que seja. E, portanto, prefiro isso do que ter, portanto, um Syriza em Portugal,
e desaparecer o Partido Socialista. Prefiro que se mantenha o Partido Socialista e que não aconteça o mesmo que na Grécia. Isto digo com franqueza, estou à vontade que eu, como alguns espectadores poderão saber, passam a saber, eu sou do PSD, fundador do partido. Eu sou do partido antes dele ter nome. Portanto, eu sou mesmo do dia 27, 28 de abril de 74. Portanto, isto fique claro quanto às afirmações que eu vou fazendo, não é? Este ainda assim parece não ser um risco em Portugal. Não vemos grandes movimentos coordenados nesse sentido. Houve algumas tentativas que não ganharam grande projeção. Como é que se explica? Não, porque veja o caso. Este caso aceitaram bem para os criadores é complicado ver o caso da Grécia. Portanto, isto foi o povo que quis. E, portanto, os outros... Agora, além dos 10 milhões, há mais 400 e não sei quantos milhões de habitantes. Portanto, nós temos que ter noção que a vitória da Grécia é respeitável, portanto, a pessoa pode ter tido uma grande alegria naquele dia. Agora, temos que ver que na Europa não se faz só 10 milhões da Grécia, há os outros 400 e não sei quantos milhões, está a ver a questão. Esse é que é o ponto. Supunhava que todos, enfim, eram no sentido, tudo foi mudando da Grécia, como é sabido, não é? Mas veja que se ganhavam Sirizas, portanto, em Portugal, em Espanha, na Itália, tudo aquilo. Era um bocado complicado. Agora, que seja ponto de reflexão repito, a própria senhora Merkel, eu num artigo ainda, que depois posso lhe mandar com todo o gosto, que escrevi há 2 ou 3 semanas, portanto, menciono precisamente, mesmo frase da senhora Merkel, a favor do investimento. E, enfim, não sei se quer falar sobre isso, no programa de atividades do Sr. Juncker, fala-se em 300 mil milhões de aumento de investimento. Portanto, veja essa situação. Portanto, no fundo, há aquela ideia de que é preciso investir. O investimento não é só, portanto, o emprego que cria nos investimentos que se fazem, como as alternativas que se criam com aquilo que resulta do investimento bem feito. Portanto, penso que o caminho deve ser esse, de que a Sra. Merkel, o FMI, claramente também já mudou de opinião, e, portanto, no sentido de dar criações para as economias expandirem, mas tudo dentro do razoável e dentro da possibilidade de se cumprir com as obrigações financeiras que se tem. Que é o que acontece no aspecto privado, a pessoa tem uma dívida durante 5 ou 10 anos e pode reestruturá-la por 30 ou 40, não há mal para a pessoa, não há mal para o credor, que vai receber. Se um dia morrer os meus filhos entrarem algumas dívidas minhas, estruturam-nas. Portanto, não tem mal nenhum. E é uma maneira razoável e até se calhar benquista para os bancos, não é? Há um dado novo, ainda assim, que é o facto destes movimentos de anti-austeridade terem vindo a ganhar, de certa forma, uma notabilidade que nunca tiveram. Na Grécia, com a vitória do Siriza, em Espanha, com o Podemos a liderar as sondagens, e eventualmente hoje, se Espanha fosse às urnas, seria Pablo Iglesias quem iria formar governo, eventualmente. Uma resposta... Falava na questão da proporcionalidade da população europeia. Espanha tem 39, 40 milhões de habitantes, tem uma economia, começa a pesar nesse sentido. Uma vitória do Podemos iria obrigar Bruxelas a repensar a si mesma ou não basta? Ou essa questão do investimento já é um passo atrás da União Europeia? Com os credores, quer dizer, quando há uma dívida, se não se for solvida, como é que se passa? Vejam o que era na nossa vida comum, se por acaso eu não pago, aliás, há um anúncio em Portugal que reflete isso, fulano não fala Beltrano não fala Cicrano, portanto, como é que é? Portanto, como é que se pode viver numa economia sã se por acaso as dívidas não são pagas? Esse é que é o ponto. Agora, temos a criar uma estrutura descentralizada, portanto, com mais participação privada, sem tanto centralismo, portanto, e sem tanta centralização, portanto, em termos geográficos, que permita aliviar as coisas. Por exemplo, um dado muito curioso que eu estive a ver num dado também, neste caso, de um estudo para o Parlamento Europeu. Nos apoios aos transportes urbanos, o país que precisa menos de apoio público é a Alemanha. Porquê? Porque não tem cidades grandes, não é? Tem Berlim maior que Lisboa, mas depois Hamburgo e Munique são muito mais pequenos que Lisboa, e depois tem 11 cidades de 500 mil habitantes, 11, onde são todas as grandes empresas alemãs. Aliás, das grandes empresas alemãs, das 20 maiores, não há uma em Berlim, zero. Depois só há em 2 cidades 2 empresas grandes alemãs, que é Munique, mas uma não está toda ela lá, é a BMW e a Siemens, mas não está lá toda, e é a Salve Hamburgo. A maior empresa da Alemanha está numa cidade pequena, que é em Wiesburg, que é a Volkswagen. Portanto, isso mostra que é possível ter uma racionalização da despesa, que sem encargo para os contribuintes, os cidadãos ganham com isso. Hoje, com os novos meios de informação e de acesso, é indiferente estar, aliás, isso é visto, só para dar o exemplo da Siemens, enfim, por razões pessoais, tive que ler uma vez. A sede mundial da Siemens Médica, que é um patentado mundial, dos maiores patentados do mundo, é numa cidade chamada Irlanda, no pé de Nuremberg, com 35 mil habitantes. Portanto, temos que tirar estas adiposidades dos centralismos e criar uma estrutura que seja competitiva, porque hoje em dia o negócio tanto se faz estando numa cidade com 10 ou 20 milhões de habitantes, como estando numa cidade com 500 mil, que é o caso da Alemanha, não é? E, portanto, isso é que é a via de aliviar a economia de um fardo, e mesmo de bem-estar e tudo isso, com as demoras e tudo isso, e para criar condições de competitividade no mundo global em que nós temos que responder.
A par das vitórias destes movimentos anticontestação, há um outro fenómeno que é o fortalecimento de um espectro que tem assombrado pontualmente a Europa, agora com algum fundamento político, a questão do fortalecimento da extrema-direita. Temos em França a Frente Nacional de Marine Le Pen a ganhar alguma força a nível eleitoral. A própria Grécia, temos um partido de extrema-direita no governo, em coligação com o Syriza. Um pouco por toda a Europa temos... Portugal acaba por ser uma exceção, ainda bem, a esse nível. Temos o reforço de forças de extrema-direita que olham para um espaço de integração cada vez mais como um espaço de nacionalismos. A questão dos nacionalismos na Europa é extremamente complicada, sempre foi ao longo dos séculos. Este espectro pode, de certa forma, enfraquecer a União Europeia ou não? Enfraquece. Eu sou, aliás, do meu tempo do Parlamento Europeu, do Sr. Le Pen, do pai. Portanto, Le Pen estava do grupo dele, naturalmente, diferente do meu, bem diferente do meu, mas há duas coisas, obviamente, que me preocupam no movimento de extrema-direita, que é, por um lado, o nacionalismo anti-integração, e, portanto, podemos desenvolver mais um pouco isso. A Europa, no mundo atual, portanto, tem que competir pela sua eficácia, mas unida, com o aprofundamento do mercado único. Uma das intervenções que tive aqui em Macau, como tocou sobre o mercado único, porque nós temos 500 milhões de habitantes, 507 milhões, nunca teremos mais. O mundo tem 7 mil milhões, vai para os 9 mil milhões, teremos 5 ou 3% da população mundial. Temos de ter noção da dimensão e, portanto, nós, com 10 milhões de habitantes ou países mais pequenos, temos de os agregar. Portanto, choca-me e discordo, obviamente, dessa ideia anti-aproximação da Europa, com grande participação nacional, com o princípio da subsidiariedade. E o outro elemento que, obviamente, me revolta mesmo, além de discordar, não é só discordar, é revoltar, é a xenofobia, é a não aceitação, portanto, de imigração. Portanto, que é uma coisa que se nota nesses movimentos de extrema-direita, e não percebo como a extrema-esquerda se junta a movimentos de extrema-direita, quer dizer, eu, em termos de princípios, portanto, teria muita dificuldade nisso, para não dizer mais do que isso, mas, portanto, que é uma coisa que eu não compreendo. A Europa sempre foi, e deverá ser, um continente de tolerância e de ambição das pessoas que são acolhidas. A minha mulher, enfim, tem origens na Índia, portanto, bem longe de Portugal, e, portanto, acho que é um enriquecimento para Portugal haver esta ligação, portanto, multicontinental, portanto, acho que é um enriquecimento da Europa. Portanto, a ideia destes nacionalismo, anti-integração e xenofobia não enriquece a Europa e penso que é uma coisa que não devemos aceitar de maneira nenhuma. Não é enriquecedor. A juntar a esta equação há também a questão do euroceticismo, neste caso o UKIP, no Reino Unido, sim. Que tende agora a tornar-se mais como um partido nacionalista do que outra coisa qualquer, ainda com algumas diferenças. Isto para lhe perguntar... O Reino Unido sempre foi um país à margem, nunca chegou a adotar o euro, por exemplo. Está na Europa com alguma sobranceria. Uma Europa fraca convém ao Reino Unido ou não? Eu acho que não. Enfim, tenho acompanhado por razões profissionais, académicas, portanto, enfim, tive essa sorte, essa circunstância curiosa de eu estar a viver no Reino Unido, em Oxford, estive em Oxford há alguns anos, e estava lá no dia do referendo sobre a adesão à União Europeia, na altura à Comunidade Económica Europeia, em 75. Foi um dia feliz para os meus filhos, porque a escola aquele dia não funcionou, as eleições lá, como sabe, são à quinta-feira, não ao domingo, e, portanto, era uma pole de foco lá no sul, ao pé das fábricas Morris, que dois dos meus filhos estavam nessa escola. Portanto, acompanhei a não entrada já no começo, portanto, anos 50, portanto, na altura ainda estava no liceu, mas depois acompanhei de perto. E na altura foi muito curioso, no meu college, na Oxford Union, Students Union e tudo aquilo, na altura o voto foi muito importante a favor da integração da Comunidade Económica Europeia. Houve referendo, esse tal dia quando eu lá estava, foram 62% a favor e só uma margem à esquerda do Partido Trabalhista e à direita do Partido Conservador é que votaram contra. A partir daí, as reservas têm sido grandes, geralmente quanto ao euro, enfim, admite que haja aí coisas técnicas. Agora, o Reino Unido, enfim, país que admiro, onde estudei, portanto tenho um grau nisso por Oxford, mas de qualquer maneira temos que ter noção da dimensão, não é só Portugal e a Grécia, são os outros países. Porque em 2050, temos de ter bem noção disso, em 2050, e falta pouco para chegarmos lá, a maior economia do mundo, muito antes disso, aliás, vai ser a chinesa. A segunda economia, tenho dois cálculos, duas antevisões, uma da PricewaterhouseCoopers, outra da Goldman Sachs, segundo uma das duas consultoras, já será a Índia, a segunda economia do mundo, e terceira aos Estados Unidos, ou então segunda aos Estados Unidos para a Goldman Sachs e terceira a Índia. A quarta já é claramente o Brasil, embora agora esteja a crescer pouco. Depois, muito abaixo, vem o Japão. E depois é que vêm as economias europeias. Bom, mesmo a Alemanha, que tem o maior superávit do mundo, tem 85 mil milhões de dólares de superávit acima da China,
o que é fantástico, o modelo social europeu na Alemanha, a diferença no poder, democracia claramente, e portanto é essa situação de grande competitividade mundial que é muito boa para todos nós, para a Europa e para o euro, designadamente é muito boa, só o único inconveniente é por o euro um bocadinho mais caro, mas de qualquer maneira, no seu conjunto, não vem sequer no quinto lugar das economias do mundo. Portanto, nós temos que ter noção da Europa, ainda por cima com o modelo que não é propriamente uma federação, com a grande participação dos países, quer no Conselho, quer no Parlamento, coisa até que me admira, o caso do BCE, no Banco Central Europeu, e nos tribunais, a representação paritária. O voto do português é igual ao alemão, e o do maltês ou luxemburguês é igual ao alemão. Portanto, é um modelo altamente aberto, altamente participativo aos países mais pequenos, e, portanto, temos que aproveitar este modelo, que eu acho tão feliz, para precisamente termos dimensão a nível mundial. Não no sentido de ser contra o resto do mundo, pelo contrário. Uma coisa que tentei sublinhar agora, ontem na comunicação que fiz, foi o seguinte, é que quando nós temos um mercado aberto de 507 milhões de habitantes, é bom para nós. Eu não posso ter estudantes chineses, ou seja quem for que esteja aqui em Macau, que fazemos aquilo para bem deles. Agora, quando temos um mercado único, é bom para nós, é por isso que nós nos movemos, mas de qualquer maneira é bom para todo o mundo, porque tem um mercado em que pode ter negócios sem parar as fronteiras, etc, etc. Portanto, a Europa tem uma oportunidade grande perante a história, ainda é a maior economia do mundo, entretanto, é de longe o maior espaço comercial do mundo e, portanto, tem que ser um espaço de abertura e de oportunidade, que, aliás, se verifica. Vejam o investimento que há. Não é só da China, é da Índia. A maior cirurgia da Europa é indiana já. A maior cirurgia da Europa não é europeia, é indiana. O caso do português com o Brasil e com a Angola, etc, etc. Portanto, temos que ter essa vantagem pessoal, europeia, digamos assim, mas temos que ter também uma ideia de que a nossa presença no mundo deve ser uma presença de abertura. E, nesse caso, é curioso verificar, enfim, não é por ser pessoa ligada mais do nosso país, um projeto nosso, o Presidente Barroso, quando foi definida em 2010 a Estratégia Europa 2020, tendo como desafios do mundo, como é sabido, o envelhecimento da população, a sustentabilidade, etc., e também tem a globalização. E quando se define a estratégia, não é de maneira nenhuma protecionista, é com algum apoio orçamental, mas orçamento que não chega a 1% do PIB, depois é com base também no reforço do mercado único, que acabei de referir, e há uma estratégia de abertura da economia. Dizendo-se lá que, embora haja desafios hoje em dia dificílimos, a começar pela China, que é talvez o mais difícil, todavia, o crescimento destes países é o aumento das nossas oportunidades. Portanto, dizendo-se claramente o seguinte lá, com a ascensão ao crescimento a estes países como a China e a Índia, que é outra coisa curiosa, se formos ver a lista do Economist, que é a minha leitura semanal, enfim, a par de outras, obviamente, e vou logo ver as estatísticas na penúltima página, desde há anos e anos, se for ver o desta semana, que é o que tenho na pasta, as duas economias daquelas 30 que lá vêm, as que crescem mais do mundo são a China e a Índia. 7%, 6,3%, ou o que é. Ora bem, isto é formidável, porque como se diz lá neste documento já de 2010, a ascensão, o maior poder de compra de classes médias destes dois países, é a ascensão, o maior poder de compra, não é de centenas de milhares de pessoas, é de milhões e milhões de pessoas, criando oportunidades para nós, portanto, também. De modo que temos que ter uma estratégia de abertura e a Europa, felizmente, através, enfim, da iniciativa dos presidentes da Comissão, do anterior e do atual, tem sido uma estratégia de abertura ao mundo e não necessariamente, espero bem que continue sempre assim. E uma última questão para lhe colocar sobre a substituição de Durão Barroso à frente da Comissão Europeia. Jean-Claude Juncker é desde novembro último o Presidente da Comissão, ainda não teve tempo para deixar o seu cunho. Em que é que a União Europeia, em que é que a Comissão Europeia e a própria União Europeia podem mudar com Juncker, que acaba por ser um tecnocrata, à frente dos destinos da Europa? Eu não mudará muito. Eu conheço também, enfim, de vários contactos, mal é evidente, mas o Presidente Juncker, e, portanto, vai ser uma linha de continuidade. Aliás, da última vez que vim cá, falei precisamente sobre isso, o novo programa da Comissão, na altura ainda não estava por aprovar, não é? Apresentado por ele, mas vai ser na mesma linha, portanto, de abertura das economias, que é o que mais importa. Tem talvez essa tónica, na altura está formalizada em números, não sei se o Dr. Barroso não teria a mesma ideia dos 300 mil milhões para investimento, que é muito importante, penso que é importante. Há uma faceta lá muito simpática, onde está o Comissário Português de Moedas, não é? 80 mil milhões para a investigação científica e tecnológica. Aliás, portanto, a estratégia da União Europeia é o chamado Smart Growth, não é? Inteligente, portanto, é o sustentável, tendo em conta problemas ambientais, e é o inclusivo, que diz respeito às duas coisas, inclusão social e territorial. Portanto, a política regional é reforçada, não é? E, portanto, no fundo, é uma estratégia de reforço de toda a dinâmica europeia para poder competir. Portanto, eu creio que a linha, enfim, a leitura que eu fiz, estive a última vez com ele, devo dizer quando, foi quando ele foi doutorado honoris causa no Porto, agora há coisa dos 2 anos. Na altura já pressentia que ele vinha a ser, eventualmente, Presidente da Comissão.
E, por outro lado, enfim, é uma coisa que, enfim, obrigatoriamente não terá que ser assim, mas, de qualquer maneira, é o indivíduo que conhece bem Portugal, por razões várias, e designadamente porque vive num país onde há 70 mil portugueses, não é? Quer dizer, fora de Portugal não há percentagem tão grande de portugueses em nenhum país do mundo como no Luxemburgo. Portanto, a consolidação, dizia que a consolidação financeira, de certa forma, é um passo importante. Falta a questão da consolidação política. É começar por este desafio com a Grécia. Esta seria mesmo a última questão. A construção da tal Europa sonhada no Tratado de Lisboa, uma Europa mais coesa em termos políticos, sai abalroada com esta questão das dívidas soberanas, com esta questão da austeridade, ou não? Eu penso que não. Eu penso que vai haver alguma sensibilidade, portanto, o único elemento positivo, enfim, creio que foi claro quanto à posição da Grécia, mas, de qualquer maneira, se tiver esse aspecto positivo de alguma ponderação, agora sempre com a exigência da solvabilidade e do cumprimento das dívidas, não é? Agora, e depois numa linha de desenvolvimento, portanto, pode obrigar a alguma reflexão, mas de qualquer maneira, portanto, não pode. Não, e lá está, Portugal tem uma grande responsabilidade, até porque se ter conseguido recuperar o crescimento da economia, portanto, cumprindo os seus compromissos, penso que é bom para os credores, porque depois traduz-se realmente nas taxas de juros do mercado, com as nossas últimas obrigações de títulos em casos muito favoráveis. Portanto, há aqui o que se compreende que seja assim. Portanto, o mercado internacional confia claramente em Portugal. Eu prefiro estar na situação portuguesa do que na grega. Eu digo-lhe com franqueza, só para ser muito claro. Quer dizer, apesar da vitória que entusiasmou todas as pessoas do Siriza, eu prefiro estar em Portugal, com os mercados financeiros internacionais a acreditar em Portugal, do que ser grego, porque era capaz de estar com alguma angústia no dia 10 de fevereiro de 2015. Eu estou mais feliz sendo português do que estaria feliz sendo grego. Não sei se posso ser mais claro do que isto. Portanto, eu prefiro estar num país que vai solvendo as suas dívidas do que estando num país que vai numa estratégia em que até quando os credores, portanto, vão aceitar que não sejam pagas. E, além disso, não me agradava. Independentemente, não me agradava. Portanto, não me agradava estar num país que não tivesse pagas dívidas. Portanto, não é da minha natureza, não fui educado assim e cada um é como foi educado. Não, não muda. Agradeço uma vez mais, Dr. Manuel Lopes Porto, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pelo TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema, um novo convidado e uma nova incursão pela realidade que nos rodeia.